Oi pessoal, nós vamos falar sobre literatura. Literatura é uma manifestação artística. Assim como todas as outras manifestações artísticas têm o seu modo de se expressar, a literatura usa a palavra para se expressar. Então a gente vai dizer que a literatura é a arte da palavra. Mas que palavra? Não é a palavra colocada de qualquer jeito, não é simplesmente porque eu escrevo um texto que aquilo é literatura. Então não é qualquer texto que é um texto literário. Um texto literário ele vai ser marcado pela função poética da linguagem. Qual é a função poética? A função poética acontece quando nós selecionamos, escolhemos que palavras nós queremos usar para transmitir uma certa ideia, para transmitir um certo sentimento. Então é a seleção e a combinação das palavras aí com a ideia de privilegiar o quê? O ritmo, a sonoridade, a beleza, a criatividade, uma maneira nova de ver o mundo. Portanto, a literatura ela não tem um compromisso com a realidade, mas sim com a recriação dessa realidade. Então nós vamos dizer que a literatura ela trabalha aliando forma e conteúdo. A forma da literatura seriam aí os vários tipos de texto que nós temos. Então, o texto poético em versos, o texto em prosa, essa é a forma, mas não adianta simplesmente eu me preocupar com a forma, eu tenho também que me preocupar com o conteúdo. Então um texto literário vai aliar essas duas características, aquilo que eu quero dizer e como eu vou usar para dizer aquilo. Ok? Além disso, além de ser um artista, o escritor literário, ele é também um ser social, ele é também alguém que vive numa sociedade e que tem também os seus compromissos diariamente, trabalha, vive, tem família. No momento em que ele escreve um texto, nós estamos ali em contato com um artista que tem uma visão de mundo diferente da nossa e também com um indivíduo que passa pelas mesmas coisas que nós. Então ele vai aproximar esses dois mundos, o mundo da arte e o mundo da realidade. Ele vai ter um posicionamento diante dessa realidade. Ele faz parte de um contexto histórico, de um contexto sociocultural, ou seja, tudo que está acontecendo em volta dele, naquele mundo onde ele vive, vai afetar a sua obra. Então, quando nós estamos lendo um texto literário, uma boa forma de nós entendermos aquele texto, de interpretarmos aquele texto, é analisarmos o que estava acontecendo no momento em que ele foi produzido. Quem é esse artista? Qual a relação dele com esse mundo? Qual a sua relação política? Quais os acontecimentos históricos estavam acontecendo naquele mundo? Nós temos que diferenciar a literatura da história da literatura. A literatura é o objeto em si, o texto que nós estamos ali lendo, é a obra em si. A história da literatura é a ciência que vai estudar aí os movimentos literários, ou seja, o conjunto de artistas e obras que são representativos, que trazem características que marcaram um determinado momento, uma determinada sociedade. Então, por exemplo, quando nós falamos em modernismo, nós não podemos deixar de lembrar dos acontecimentos do início do século XX. Toda a transformação social que o mundo estava passando, na verdade, política, econômica, vai afetar essa obra de arte, e aí é que nós vamos ter esse chamado movimento modernista. Então, esse conjunto de obras que nós estudamos num determinado movimento, ele é representativo por isso. Tem vários outros que escrevem nesse mesmo período, mas esse é aquele que marca, que serve inclusive como referência para outros. Então ele vai trazer características gerais, que são as características dos estilos de época. Então quando falamos em modernismo, em realismo, em romantismo, nós estamos falando dessas características gerais daquele período. Quando nós estudamos a obra de um artista, nós temos também que analisar as características individuais, porque cada artista, no seu momento, ele não vai simplesmente reproduzir o que os outros fizeram, ele vai ter o seu estilo próprio, o seu estilo individual.